Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal Atlético Paranaense São Paulo, prova escalação, análise, opinião, além de mercado da bola com dois nomes aí, Gustavo Scarpa e Everton Ribeiro. Então, vambora pro vídeo. A lesão de Lucas acontece no Allianz, palco de 6 lesões são paulinas neste ano. Antes dele, Igor Vinícius, Ferrarese, Galopo, Wellington e Gabriel Neves. E a sorte nisso tudo? Bom, ainda tem a data FIFA pela frente, que vai ajudar pelo menos o São Paulo a esperar um tempinho e o próprio camisa 7 a se recuperar e poder voltar a atuar com a camisa do tricolor. Mas antes disso, neste fim de semana, o São Paulo enfrenta mais uma vez o gramado sintético. Assim como no Allianz, a Arena da Baixada tem esse tipo de piso, que chama a atenção de Dorival. Na minha opinião, sem atingir de maneira nenhuma as equipes que têm esse tipo de gramado, até porque eu também trabalhei no Atlético Paranaense e é uma equipe que tem esse gramado, então de uma maneira ou de outra eu fui beneficiado naquele período. Eu acho que é muito desigual você jogar um gramado normal, natural, para um gramado como esse. Hoje, na Holanda, gramados assim sintéticos estão proibidos. Eu acho que alguma coisa de negativo eles perceberam para que não aprovem um tipo de gramado como esse. Atlético Paranaense e São Paulo, um duelo que pro tricolor vale muito para tentar uma reabilitação, quem sabe, a primeira vitória fora de casa no Brasileirão 2023, espantar de vez a chance de queda e talvez começar a planejar 2024. Depois do 5x0 não pegou bem, o 5x0 nem pra torcida, como todo mundo deixou claro, e parece que internamente também o negócio não ficou muito legal, assim, não pode perder de 5x0. Então teremos mudanças. O nosso perdigueiro lá do Ribeiro ficou a manhã inteira, desde ontem, aliás, a semana inteira tá tentando apurar aqui e ali as coisas e vamos em frente. Bom, tem uma coisa óbvia que nem precisa apurar para saber, vai mudar porque Arnaldo Ribeiro tem jogador que não vai poder jogar. E eu vou falar já sobre isso. Vai mudar porque o Rafinha tá suspenso, então não joga. Vai mudar porque o Pablo Maia volta. Então são duas mudanças que já vão acontecer de qualquer maneira no time, certo? Certo, e também a ausência do Lucas machucado, né? Sim, o Lucas claro. vai ficar 3 a 4 semanas fora, com o adiamento da última rodada do Brasileiro, cresce a possibilidade de ele participar da reta final do campeonato, mas são duas ausências certas, então, Rafinha e Lucas, e uma volta certa a Pablo Maia. Mas o time deve ter mais modificações, e como você falou no início, não só na escalação, mas também em relação à postura e estratégia de jogo para enfrentar o Atlético Paranaense, que é um time que também joga no sintético, que também joga com 3 zagueiros, a exemplo do Palmeiras. Então, pois é, essa é uma boa questão, né? Sobre o time. O que aconteceu? E aí a gente abriu a live de quarta-feira, depois daquela tragédia, falando isso. Pô, não é possível que a gente que tá aqui fazendo live sabia que o Palmeiras ia entrar como entrou, e o São Paulo não sabia, entrou meio lá e tomou de 5. Na Baixada é meio parecido por vários aspectos. O Atlético Paranaense é um dos melhores times desse momento do campeonato. Exato. Tá aí enlouquecido por essa vaga na Libertadores. Tá ganhando, tá jogando bem, faz 4 jogos que não perde, né? Tá numa corrida de recuperação aí. Joga com 3 zagueiros, tem um time forte, físico. Joga no gramado sintético. Joga na sua casa. Tem o São Paulo como um puta de um rival dele. Então, o São Paulo teve aí, o Dorival e todo mundo, Arnaldo, teve 2 sinais. O jogo contra o Goiás, que os caras encararam como uma final e o São Paulo não perdeu, e o jogo contra o Palmeiras, que todo mundo viu que foi. É hora de ter aprendido, não? Sim, eu acho que são duas experiências, as derrotas, uma derrota e outra goleada, um vexame, que tem as suas semelhanças, mas também tem as suas características específicas. Eu acho que as semelhanças ficam em contra da desmobilização. As características específicas é que o São Paulo contra o Palmeiras foi muito mal preparado taticamente também. Foi um desastre a armação de jogo por parte da comissão técnica, a repetição da estrutura do jogo contra o Grêmio, sem o Pablo Maia, para enfrentar o Palmeiras. Então, para esse jogo contra o Atlético, são 2 os desafios, né? E, na verdade, eu coloco 3. A mudança de postura em relação a você
estar minimamente focado no jogo depois do título da Copa do Brasil, a mudança de escalação e talvez a mudança tática, uma mudança que o Dorival reluta muito em fazer, né, nas suas variações. Ele troca bastante jogadores, mas não exatamente esquemas táticos, e talvez ele tenha que fazer alguma adaptação por conta do adversário. Só um adendo importante: o Atlético Paranaense só não é igual ao Palmeiras, taticamente falando, por conta de uma situação específica e que pode implicar numa mudança ou não da parte do São Paulo. O Palmeiras jogou contra o São Paulo com 2 atacantes, Breno Lopes e Hendrick, né? 2 atacantes, 3-5-2, como se falava. O Atlético joga no 3-6-1. O Atlético só joga com um atacante, que é o Pablo. O Atlético não joga com dupla de atacante. O Atlético tem um bolo no meio. E nas alas tem 2 atacantes de alas. É diferente. O Pablo não joga com um companheiro que poderia fazer com que você atuasse com 3 zagueiros e um cara na espera, né? Contra o Palmeiras, o São Paulo deveria ter jogado com 3 zagueiros e fez tudo errado. Contra o Atlético, não necessariamente, porque o Atlético joga com um cara enfiado, o Pablo. Então, se você coloca 3 zagueiros, você vai ficar com um zagueiro meio sambando. A questão contra o Atlético é meio campo, que o Atlético tem, além dos 2 volantes, 2 meias criativos. O Zapelli, argentino, muito, muito bom jogador, jovem, tem sido convocado para a seleção argentina, e o Vitor Bueno. Os 2 encostam no Pablo, mas eles não são atacantes. Então, isso pode implicar em alguma, digamos assim, na não adoção de novo da linha de 3 zagueiros, porque não é exatamente com 2 atacantes que o Atlético jogue. Embora o recurso da bola alta, assim como o Palmeiras tem, e o jogo pelos lados, isso é muito comum nas 2 equipes. O Atlético joga muito pelos lados e tem a bola aérea muito forte. Então vou fazer o seguinte, ó. Imagine. Você falou sobre 3 mudanças. Postura, escalação e tática. Certo. Qual você quer falar? Qual que a gente fala primeiro? A postura acho que pode ser a primeira, mas que é o mais óbvio e, entre aspas, o mais simples simples, não digo, mas o mais evidente, né? Certo. Aquela coisa do não acabou o ano, tem que fazer ponto ainda. As férias uma camisa que você está vestindo, que é de uma coisa importante, você não pode jogar fora, é um negócio desse. E acho nesse primeiro tópico, a mudança de postura, de fato, são poucas as vezes que o São Paulo do Dorival atua 2 partidas seguidas desfocado, né? Então, jogou contra o Goiás, foi mal, contra o Grêmio já teve uma resposta. E outras situações. Jogou desfocado contra o Coritiba, conseguiu ganhar mesmo assim, jogou contra o Corinthians. Então, acho que não tem grandes exemplos de desmobilização contínua. A grande questão nesse aspecto da motivação é que o jogo para reagir é de novo fora de casa. Esse é um dificultador, né? Porque o aspecto da mobilização e foco quando joga no Morumbi é quase automático. Mas, enfim, eu acho dos 3 o mais fácil de ser resolvido, o aspecto da mobilização. E a conversa? Teve conversa lá? Teve. Foi em cima disso, de postura? Ou também das outras questões, escalação e tática? Aliás, fala um pouco dessa conversa aí. Sim, acho que a conversa teve que acontecer, né? Ninguém passa 5-0 pro rival achando que tá tudo bem, embora todo mundo tenha... Se você reparar, o que mudou essa semana, todo mundo quieto, né, Tirone? Não, ninguém divulgou. Embora já tenha sido lançado o documentário em pré-estreia, todo mundo ficou quietinho lá do título da Copa do Brasil, ninguém fez postagem ali, ninguém fez não sei o quê, todo mundo quieto, ninguém deu entrevista, né? Sim, silêncio então, a lavagem de roupa suja aconteceu, e aí acho que ela tem, claro, o aspecto do ano não acabou, né? Mas tem um aspecto também que atinge mais o terceiro do que o segundo elemento, mais a questão da mudança de estratégia para jogos fora de casa do que necessariamente intervenção na escalação, né? E acho que o que aconteceu, e a gente percebeu pela entrevista do Dorival, e foi assunto a semana inteira, foi o time fora de casa inexiste. E não deu certo, o que a gente fala sempre aqui. Sim. E a estratégia de jogar da mesma forma dentro de casa e fora de casa não funcionou. E aí, assim, né? O São Paulo tem hoje lá, a gente sempre fala, um interlocutor que trabalhou com futebol efetivamente, o Muricy, que, quando treinava o São Paulo, no Brasileirão de Pontos Corridos, que o São Paulo não tem conseguido fazer, curiosamente, bem com ele como supervisor, muitas vezes, sobretudo nos confrontos mais difíceis, o São Paulo ia para buscar um ponto fora. Sim, e às vezes trazia 3. Isso. Essa coisa que também não é muito simples, mas é o mantra para o jogo com o Atlético. Buscar um ponto para, se a partida se apresentar, trazer 3. O São Paulo estava indo
em tese, buscar 3 e voltava com o saco vazio. Basicamente, isso estava acontecendo. Então, as preocupações defensivas, as questões com a bola parada, a questão do contra-ataque, tal, são coisas trabalhadas. E o Dorival, mesmo que ele tenha passado muito tempo sem reconhecer essa falha gritante no trabalho dele, ele foi obrigado a ouvir coisas sobre isso. O Pablo Maia não volta, portanto, o Gabriel Neves ou qualquer outra mudança que o Dorival tenha feito ao longo do jogo lá contra o Palmeiras. Então, ele não só joga o Gabriel Neves, enfim, joga o meio-campo daquele Pablo Maia, Alisson, e aí a gente vai discutir mais um. E aí, o substituto do Lucas é uma questão. Se vai ter ou não centroavante é uma questão. Rames é uma questão. Nestor ou Michel Araújo é outra questão. Wellington Rato é uma questão. Enfim, qual deve ser a escalação? Tem o Arboleda, né, que pode estar voltando. Não vai jogar ainda. Não vai, ainda nem, mais nem com a viajou. volta. Não, ainda mais com a questão do sintético. Sintético, é verdade, ainda bem. Quem tem alguma chance, tem treinado super bem, ainda não jogou, mas teria alguma chance com uma possível linha de 3 seria o Ferrares. Ferrares viajou de novo. Os zagueiros são o Diego Costa, o Beraldo, o Alan Franco e o Ferrares. Esses são os zagueiros na delegação, né? O que pode acontecer, além de o Natan no lugar do Rafinha, é a troca do outro lateral, sim. O Wellington no lugar do Caio Paulista. Por conta do ala direito. É possível, não é uma certeza, mas é possível. E aí, Tironi, do meio para frente, além do Pablo e do Alisson, poucas certezas. O Michel Araújo deve ganhar nova chance, porque foi um dos poucos que se salvou contra o Palmeiras. E quem tem também praticamente a vaga garantida é o Luciano, sem Caleri e sem Lucas. Para o São Paulo ter algum jogador que defina. E como o substituto do Lucas normalmente é o Rato, que vive má fase, o São Paulo não deve jogar com ponta direita dessa vez. Nem Lucas, nem Rato. Aí a questão além de Pablo Maia, Alisson, Michel e Luciano, quais seriam os outros 2 jogadores, né? Para compor. E quem tem alguma chance de começar, enfim, depois de muito tempo, é o Erisson fazendo dupla com o Luciano. É a possibilidade. Em vez do David, o Erisson. E em vez do Rato, talvez o Nestor. Poder fazer um quadrado no meio de campo com uma dupla de atacantes, Luciano e Erisson, fazendo esse tipo de... É quase um espelho para o Atlético sem ter o terceiro zagueiro. Você jogar com linha de 4 atrás, 4 no meio e 2 atacantes, Luciano e Erisson. É uma possibilidade. São Paulo seria bem diferente do que vem sendo. E aí o Rames ficaria no banco. Sim. O Rames ficaria no banco, muito possivelmente nessa partida. Qual é essa escalação que você faria? Eu vou falar a minha. Eu sempre jogaria com 3 zagueiros, São Paulo. Então, mas o Dorival não vai fazer isso. Mesmo amanhã? Mesmo amanhã. Eu jogaria contra qualquer time com 3 zagueiros. Então pelos zagueiros que o São Paulo tem. Mas não vai fazer, né? Eu jogaria sempre com 3 zagueiros. Acho que o São Paulo tem 5 bons zagueiros, eu sempre jogaria com 3. Ainda mais sem o Rafinha. Eu jogaria com o Natan e o Wellington espetados, batendo nos alas lá. Enfim. Mas não vai jogar provavelmente com 3 zagueiros. Então qual você acha que deve ser o time? Eu acho que o time, estou supondo, simplesmente. O time deve ser Rafael, Natan, Diego, Beraldo e o Wellington. Espero. Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, Nestor, Luciano e Edson. Bora falar agora sobre Gustavo Scarpa. O Scarpa, vocês sabem, hein? Jogador do Palmeiras, pertence ao Nottingham Forest, está emprestado ao Olympiacos na Grécia, não vai bem, até por isso tem sido especulado em vários clubes brasileiros. O Gabriel Sá, que é setorista do São Paulo na Jovem Pan, trouxe a notícia de que o tricolor conversou com representantes do Scarpa durante a semana. A ideia era tentar entender a possibilidade de um empréstimo para a próxima temporada, com a ajuda do Nottingham Forest em relação a salários. Vale a lembrança de que o Scarpa ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês. Perguntei para um dirigente do São Paulo se há chance dessa história entre Scarpa e São Paulo prosperar. A resposta, abre aspas, chance zero. Ele está completamente fora da nossa realidade financeira, fecha aspas. O dirigente do São Paulo não descarta que possa ter havido um contato, que o São Paulo buscou informações, mas assegura que não há nenhuma chance de o São Paulo avançar nessas tratativas. Como eu contei, esses 2 milhões e 100 mil reais que o Scarpa ganha hoje estão fora da realidade do São Paulo, que tem como principais salários cerca de 1 milhão de reais pagos a Lucas Moura e a Rames Rodrigues. O Lucas até deve ter um aumento considerável para permanecer para a próxima temporada em definitivo, mas o São Paulo alega que não há a mínima chance financeira e nem do ponto de vista ético de pagar mais ao Gustavo Scarpa do que atletas que já estão na casa há bastante tempo. Portanto, se você é São Paulino e se empolgou com a ideia de ter Gustavo Scarpa, desencane dessa ideia, beleza?
Hora de falar sobre uma reviravolta com o Everton Ribeiro, meio atacante do Flamengo, que na semana passada, de acordo com todos os setoristas do Fla, tinha tudo encaminhado para prorrogar seu contrato por mais uma temporada. O Everton foi peça importante nos últimos anos do Flamengo e vive uma condição meio esquisita. Ele não fazia parte dos planos dos dirigentes do Fla. Para 2024, a chegada do Tite mudou essa questão. O atleta voltou a ser utilizado, vale a lembrança de que o Tite levou o Everton Ribeiro para a última Copa do Mundo, no Catar, em 2022. Até por isso, com o aval do Tite, Flamengo e Everton Ribeiro começaram a negociar a extensão do contrato e foi nesse momento que setoristas do Fla, na semana passada, cravaram a permanência do jogador por pelo menos mais um ano. A reviravolta se dá no fato de o Everton Ribeiro, com propostas de clubes rivais ao Flamengo, exigir um tempo de contrato maior. Ele também se baseia no acordo que o Bruno Henrique acaba de conseguir. O BH conseguiu 3 anos de contrato, o Everton Ribeiro se entende no direito de cobrar pelo menos 2 anos de contrato. O Flamengo não pensa em oferecer 2 anos de contrato ao Everton Ribeiro e até por isso o São Paulo, o Grêmio, o Cruzeiro, o Fluminense, entre outros clubes que gostam do Everton Ribeiro, começam a especular a possibilidade de contratá-lo. Dá para incluir também o Corinthians nessa lista, o timão que revelou o Everton Ribeiro, tem uma relação fraternal com o atleta. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Combinado? Pessoal, é hoje mais um dia de sofrência, porque o São Paulo joga fora de casa, na Arena Baixada, no sintético, com o desfalque de Lucas Moura. Então assim, gente, isso aí com pontinha é vitória, viu? Vamos ver aí com essas mudanças aí que o Dorival prepara, se o São Paulo consegue trazer algo além de derrota, o que tem acontecido nos últimos 14 jogos fora de casa. Não se incomodem, mas o meu filhão hoje tá comigo, não tem jeito. Ele vai ter que sofrer comigo nesse domingão vendo Atlético Paranaense São Paulo. Esperamos aí que São Paulo possa quebrar o cabelo e vencer pelo Campeonato Brasileiro. A escalação vai manter os 2 zagueiros, deve trocar o Wellington pelo Caio Paulista. E aí fica a dúvida se vai o Rames, se não vai o Rames. Mas o Arnaldo normalmente acerta as escalações. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer na tarde de hoje. Falando de reforços, cara, o Scarpa eu acho muito difícil porque é uma grana pavorosa, seria uma grande contratação. A gente também tem uma relação muito forte com o Palmeiras, então acho muito improvável esse tipo de contratação. Mas o Everton Ribeiro vai disputar com outros clubes a contratação do jogador, caso o Flamengo continue mantendo esse 1 aninho aí. O São Paulo tinha feito aí uma suposta proposta aí de 2 anos pelo jogador, e ter a grande vantagem de São Paulo nessa contratação seria o Dorival Júnior, que já tem um histórico com o próprio. Parece que é padrinho até do filho dele e tal, e gosta muito do jogador, e tem uma relação muito boa. Vamos aguardar, né? Mas tem que se preocupar pelo menos agora com o Campeonato Brasileiro. Os adversários estão chegando, São Paulo precisa pontuar. E aí depois de passar dos 45 pontos, meu amigo, vai dar festa pra todo mundo. E aí planejar melhor o 2024. Então é isso, pessoal. É simples, é direto. A nossa missão aqui é torcer, é sofrer. E, pelo amor de Deus, não tomem gol de Pablo nem Vitor Bueno. Meu Deus, por favor. Só isso. De resto, tentar fazer um jogo digno, respeitar o manto tricolor. E aí conseguir pontuar. É isso, são esses os passos, entendeu? Esquecer Goiás, Palmeiras e mudar de postura. Porque não é porque ganhou a Copa do Brasil que vai jogar tudo pro alto. Até porque não tá garantido nada no Brasileiro, né? Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos. E valeu! Say bye bye, Bernardo. Bye bye! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar uma atualizada aqui para você ver. Vou clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá pra fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá pra ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo, que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!